Bom dia, crianças! Bom dia! Bom dia! Graça e paz esteja aí com vocês. Amém. Hoje, um domingo especial aqui, louvando ao Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Né, tia Pri? Isso mesmo, glória tia? a Deus! Claro! Hoje, crianças, nós estamos muito felizes, né? Porque o Papai do Céu nos deu mais um dia para falar a tua palavra. Mas nós vamos começar com um louvor maravilhoso para agradecer a Deus e tudo que Ele nos deu nessa semana, né, crianças? Né, Isso tia? mesmo. Errei, crianças, errei, mas tudo bem. Vamos louvar? Vamos! Vamos? Com alegria, crianças. Chama o papai, chama a mamãe, chama todos que estiver na sua casa, arrasta o sofá e vamos louvar com alegria e excelência ao nosso Deus! Deus. Solta o som. Preparando aí. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho. O sabão lava, mas Jesus limpa o nosso coração. Glória a Deus. Vamos louvar mais um louvor Amém. muito lindo. Né, tia Pri? Amém, isso mesmo. Sim, vamos lá. Vamos ver o que vem por aí. Glória a Pode soltar o Deus. som. Eita, que elefante! Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo
Glórias a Deus, aleluia. Amém. Com o nosso corpo todinho nós podemos louvar, tia Su. Louvar ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações e com os nossos gestos. Amém. Crianças. Então, hoje nós vamos falar da palavra de Deus, né? Isso. É uma palavra abençoada. Não é, tia Pri? E a gente vai precisar de quem, tia Su? Das tias para contar história. Das tias para contar história, né? Isso. Sim, nós vamos precisar das tias para contar a história. E nós vamos ter a tia que vai entrar agora. Olha aqui. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, e hoje nós vamos falar participando de um milagre. O que seria participando de um milagre, crianças? Nossa, glórias a Deus, porque nós temos esse momento para entender o que Deus tem para falar conosco. Mas em todo o tempo nós vamos louvar ao Senhor e fazer a oração para que Deus fale ao seu coração tudo o que Ele quer falar. Amém? Amém. Então vamos nos colocar na presença do Senhor agora. Acalma o seu coraçãozinho para nós fazermos a oração. Amém. Segura para ela. Então vamos lá. 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão. Todos juntos vão ficar para fazer adoração. Feche os olhinhos, quebrante o coração. Agora é o momento da nossa oração. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento. Agradecemos porque nós estamos com saúde, porque nós estamos aqui louvando e te bendizendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada criança, Pai, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, por cada criança que vai nos ouvir e nos assistir. Obrigado, Deus, pelo papai, pela mamãe, por todas as provisões que tem na casa de cada um. Esteja com eles, Pai. Esteja com eles nos momentos de dificuldades e mostre cada milagre que o Senhor possa fazer, Deus. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui. Deus, nos esconde atrás da cruz, Pai, mas que seja levada a Tua palavra. Capacite as nossas professoras, Pai, para que elas possam falar no coração de cada criança, Senhor, e que não seja elas, mas que seja o poder do Teu Espírito Santo de Deus, falando a cada coração que vai ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças? Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Antes, vamos fazer um versículo, tia? É mesmo? Só para memorizar? Gente, como eu estou esquecida. Vamos fazer o versículo. Vamos. Então vamos lá. Todos comeram e se fartaram. Lucas 9, 17. Pois é, crianças. O tema da nossa lição de hoje é participando de um milagre. Vamos lá contar para eles, tia Angélica? Alguém aqui já participou de um milagre? Você já participou de um milagre, tia Lídia? Olha, não assim como esse milagre que a gente vai contar hoje. Mas eu acho que eu já participei mesmo sem saber. Eu já vi acontecerem milagres com pessoas que eu conheço, mas assim, comigo, assim, bem próximo, não, tá? Então, a nossa história hoje, o nosso estudo, já falamos, né? O tema é participando de um milagre, tá? E nós vamos contar hoje sobre a multiplicação dos pães e peixes. Vocês já devem ter ouvido essa história, né? Então, assim, ó, começa lá muito tempo atrás. Jesus, ele não parava, não é verdade? Jesus ia de cidade em cidade. O que Jesus fazia? Vocês lembram? Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, né? Então, Jesus não parava nem um pouquinho.
e ele estava muito cansado de todas essas idas e vindas, né? Então, um dia também ele chegou, né, numa cidadezinha, e ele descobriu, chegou para ele uma notícia muito triste, tia Lídia. Sim, verdade. Vocês lembram do João Batista? Pois é, João Batista era primo de Jesus, né? E foi João Batista que batizou Jesus, vocês lembram? Pois é. Então, chegou essa notícia muito triste para Jesus. Jesus ficou triste. De que né? João Batista tinha sido morto. Por um rei muito malvado. Sim, Herodes. né? Então, Jesus chamou seus discípulos e falou, vamos comigo lá para um lugar distante para a gente poder descansar. Meio deserto, né? Uhum. Eles entraram num barquinho e atravessaram o mar da Galileia. Mas a multidão, tia Lídia, descobriu. Não sei como que eles descobriram para onde que Jesus e os discípulos iam. E vocês acreditam que a multidão chegou lá, nesse lugar, antes de Jesus? Antes de Jesus. Quando Jesus chegou nesse lugar, que ele saiu do barco e viu aquela multidão. Era muita Forrado gente. de Muita gente. gente, tá? Eu nem consigo imaginar essa quantidade de gente. Verdade. Tá? Mas Jesus se compadeceu dessas pessoas. Jesus teve dó, Jesus teve compaixão. Seu coração transbordou de amor por essas pessoas. E aí ele olhou para aquelas pessoas, para aquela multidão e pensou, eles estão parecendo ovelhas sem pastor. Vocês sabem, crianças, o que significa ovelha sem pastor? Imagina assim, um monte de ovelhas, né, num pasto, num campo largado, né? Então, se ele cair num buraco, o que vai acontecer? Como que ele vai sair daquele buraco? Ele pode acabar morrendo de fome, de sede, né? Se uma outra ovelha se perder também e se emaranhar num arbusto cheio de espinho e não conseguir sair de lá, né? Como que ele vai sair de lá? Os espinhos podem rasgar a pele dele, ele pode sangrar e até acabar morrendo, coitadinho. Então, as ovelhas precisam de pastor. Até para ter comida e água, né? Elas precisam que o pastor leve-as para o lugar mais apropriado. Sim. Então, essa é a função do pastor, né? O pastor, ele pega as ovelhas, tira do aprisco e leva. Então, ele dá a direção para as ovelhas irem para o pasto, né? O pastor é que sabe onde que vai ter aquele pasto mais verdinho para elas comerem. Quando elas tiverem sede, ele que vai pegar e vai direcionar cada ovelhinha lá para o rio, para a lagoa, para elas tomarem água, né? E ele também vai cuidar, vai proteger as ovelhas dele, né? Se aparecer um lobo mau, Sim, por exemplo, ele vai cuidar das suas ovelhinhas, né? Então, Jesus olhou para aquela multidão e ele meio que comparou aquela multidão com as ovelhas sem pastor. E aí, ele desceu do barco e começou a ensinar aquela multidão. As pessoas levantavam a mão, perguntavam, Jesus, né? Me tira uma dúvida. Jesus, com toda a paciência, ensinava a eles. Levavam enfermos, né? Para Jesus também curar. Jesus fazia muitos milagres e também ensinava. E Jesus ensinava sobre o perdão, sobre a bondade, sobre o amor. E ensinava tudo com muita paciência. E todos lá ficavam horas e horas escutando Jesus falar. Tanto é que passou o tempo e eles não perceberam. Já estava começando a escurecer. E os discípulos pensaram assim, poxa, tem muita gente aqui. E aqui é um lugar deserto. Onde é que eles vão arrumar uma coisa para comer aqui? Então, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, dispensa essas pessoas, mande que eles vá embora para suas casas ou para as cidades vizinhas para que eles possam conseguir o que comer. E onde dormir também, né? Eles precisavam arrumar onde dormir, quem não morava ali perto. Sabe o que Jesus respondeu? Dê vocês o que comer para essa multidão. Os discípulos ficaram assim, como assim? Como assim? Né? A essa hora, onde que a gente vai conseguir comida? E nem que a gente tivesse 200 denários. Vocês sabem o que são denários, crianças? Nós temos aí uma imagem para mostrar sobre o que é o denário. Isso. Essas moedas aí que são os denários, tá? Mas aí a gente só tem 8 moedinhas, tá? O denário é assim. Antigamente, o trabalhador não recebia como nós, que a gente recebe por mês, né? A gente trabalha o mês inteiro e recebe o salário. Naquela época, as pessoas ganhavam 1 denário por um dia inteiro de trabalho. Então, precisaria pelo menos de 200 denários para comprar comida para aquela multidão toda que estava lá. Já pensou 200 denários? Significa o quê? Que era preciso 200 dias de trabalho para poder conseguir comida para toda aquela pessoa.
Se a gente trazer para os dias de hoje, daria em torno de 8 meses. Já pensou trabalhar durante 8 meses, juntar dinheiro para comprar comida para toda aquela multidão? E outra coisa, como o horário já estava adiantado, será que se eles fossem numa padaria, eles iam conseguir em torno de uns 15 mil pães? Porque a Bíblia diz que eram 5 mil homens, né? Fala homens, não fala das mulheres e nem das crianças que estavam lá também. Com certeza. Então, se a gente for, né, no final do dia, aqui em Campo Grande, né, em todas as padarias, eu acho que a gente não conseguiria comprar 15 mil pães. Não, né? Com certeza não. E aí, Jesus, até para testar Felipe, né? Ele perguntou assim, onde nós podemos comprar pão para esse povo todo? Ele já sabia o que ele ia fazer, mas para testar Felipe, ele perguntou, como se tivesse como comprar, né? E aí, então, Felipe falou, mestre, nem se nós tivéssemos 200 denários, que é todo esse dinheiro que a tia Angélica está falando, nem se tivéssemos, não seria suficiente para alimentar todo esse povo. Não era suficiente para comprar comida para todo esse povo. E aí, então, Jesus falou para eles assim, para os discípulos, ué, então, vejam aí com o povo, vão, procurem, vejam o que vocês têm aí nas suas sacolas, nos seus cestos, vê o que o povo tem de comida. E os discípulos devem ter pensado assim, tá, mas até se alguém tiver um pouco de comida, é muito pouco para essa multidão toda. Que pergunta é essa de Jesus? Talvez, né, se não fosse Jesus, o mestre, talvez eles até pensassem assim, mas ele deve estar brincando, só pode. Mas como era Jesus, o mestre, eles confiavam em Jesus, eles obedeceram, mesmo sem entender nada. Foram perguntando, perguntaram para um, perguntaram para outro, olha, você ainda tem comida aí? Mas a maioria das pessoas já tinha comido tudo que tinha levado, ninguém tinha mais nada. E aí então, enfim, teve uma pessoa que disse que tinha um pouquinho de comida. Sabe quem era? Um menino, uma criança. E aí, então, o menino falou, eu tenho 2 peixes e 5 pães. É só isso, mas é o que eu tenho. Crianças, parem para pensar aqui conosco. Esse menino provavelmente precisava dessa comida, não precisava? Para ele comer agora, que ele ia ter que voltar para a casa dele. Sabe-se lá onde que ele morava, não é? Talvez aquela comida que ele tinha levado não fosse só para ele, talvez para os seus irmãos. Não sabemos, a Bíblia não explica. Mas eu sei que ele, mesmo assim, não escondeu. Ele não falou, não tenho nada não. Não, ele mostrou o que ele tinha. Falou para os discípulos, eu tenho 2 pães e 5 peixes. E aí, nós temos uma imagem que mostra exatamente os pães e peixes. Olha só. Nessa imagem, vocês estão vendo 5 pãezinhos e 2 peixes. Era pouca coisa, com certeza, para aquela multidão toda. O menino poderia simplesmente não falar nada para os discípulos, fazer de conta que ele não tinha mais nada, mas ele foi corajoso e cheio de fé, confiando em Jesus. Ele ofereceu. Olha só, aí Jesus, os discípulos levaram aquele menino para ir lá falar com Jesus. Inclusive, nós temos também uma imagem disso, dos discípulos levando o menino para falar com Jesus. Vamos mostrar? E aí, então, olha só. Jesus ouviu, olhou para aquele menino, com certeza ficou feliz pela atitude dele, porque ele demonstrou que tinha fé, que confiava em Jesus. E quem trouxe, o discípulo que trouxe o menino para falar com Jesus, com esses pães e peixes, inclusive foi André. E aí então Jesus pegou aqueles pães e peixes e ele então levantou aos céus e ele orou, agradeceu a Deus por aquele menino ter oferecido os seus pães e peixes. Ele levantou aos céus, ele agradeceu e ele abençoou aquele alimento. E aí então, nessa hora, crianças, foi que Jesus
fez o grande milagre. Jesus surpreendeu a toda aquela multidão. Todo mundo estava na expectativa, sentado ali naquele lugar, esperando, pensando, o que será que Jesus vai fazer com aquele pouquinho de pão e de peixe? E aí, então, para surpresa de todos, quando Jesus abaixou aqueles cestos, olha só, crianças, cheio de pães e peixes, os 2 cestos cheios de pão e peixe. E aí então, Jesus e os discípulos começaram a distribuir aqueles pães e peixes para a multidão. Jesus mandou os discípulos organizarem aquela multidão em grupos de 50 pessoas e de 100 pessoas, e eles organizaram, obedeceram, agora estava tudo pronto. Jesus tinha multiplicado os pães e peixes, e quanto mais Jesus e os discípulos pegavam e colocavam nas vasilhas para ir distribuindo para o povo, mais pão e peixe aparecia. Não acabava. Quanto mais Jesus partia os pães e ia colocando nas vasilhas e os discípulos iam distribuindo, mais pão tinha, mais peixe tinha. E toda aquela multidão de aproximadamente 15, ou talvez até mais do que 15 mil pessoas, né? Toda aquela multidão comeu à vontade, se fartou. E ainda sobraram, crianças, 12 cestos cheios de pão e peixe. Pensa, que incrível o poder de Jesus. Como ele surpreendeu tanto o menino, quanto a multidão, quanto os discípulos, fazendo esse milagre. Ele alimentou toda aquela multidão naquele dia, primeiro, alimentando a alma, o coração, o espírito deles, dando cura, dando libertação, dando ensinamento, dando amor. Quanto ele também alimentou aquela multidão com comida. Quem fez o milagre foi Jesus. Mas aquele menino participou do milagre. E por isso o tema da nossa lição de hoje é participando de um milagre. Então, crianças, essa é a grande lição que nós temos que aprender no dia de hoje, que Jesus, é Ele que faz o milagre, mas que nós podemos participar desse milagre. Nós precisamos oferecer para Jesus o que nós temos, o que Ele já nos deu, e Ele então faz o milagre de multiplicar. Se aquele menino ficasse só pensando no óbvio, assim que, 2 peixes e 5 pães não dá para nada, essa multidão enorme aí. Se ele ficasse pensando só assim, ele não teria oferecido, ele não teria participado do milagre. Porque, de qualquer maneira, se Jesus quisesse fazer aquele milagre, ele ia fazer. Ele não precisava dos pães e peixes do menino. Ele poderia simplesmente fazer, do nada, surgir alimento. Mas Jesus se alegrou pela atitude do menino, e o menino teve o privilégio de participar de um milagre. Né? Nem os discípulos acreditaram, né? Quando o menino trouxe os cinco pãezinhos e os 2 peixinhos, algum deles até falou assim, mas o que é isso para tanta gente? Né? Então, nem os discípulos que já tinham presenciado tantos milagres de Jesus, nem eles não estavam acreditando. Né? O que ia fazer com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Né? O que é isso para tanta gente? André chegou a falar para Jesus, olha, mestre, nós achamos aqui, tem esse menino que tem 2 peixes e 5 pães. Mas o que ele falou, lá em João escreveu, contou esse milagre, João fala que, André disse assim, o que adianta, mestre, para toda essa multidão só isso de comida, não é? Mas para Jesus, não importa, poderia até nem ter pão e peixe se ele quisesse fazer. Entretanto, o menino teve o privilégio de participar do milagre, não é? E Jesus se alegrou por isso. E trazendo para os nossos dias de hoje, né? O que nós entendemos, aprendemos e precisamos praticar a partir dessa história, desse episódio, desse fato, né, que aconteceu, é que nós precisamos dar o que nós temos. Por exemplo, nós podemos
tanto dar coisas materiais para quem está precisando, para satisfazer uma necessidade de alguém, por exemplo, uma pessoa que está passando por dificuldades, que precisa ou de roupa, ou de, às vezes até um brinquedo, né, que não é uma necessidade física, mas é uma necessidade emocional. Toda criança gosta de ter um brinquedo para brincar, né? Então, tudo que a gente puder fazer para satisfazer as necessidades das outras pessoas, a gente deve fazer e vai estar com isso alegrando o coração de Deus, né? Não só com coisas materiais, né? Mas também assim, a gente Isso. pode escutar as pessoas. Às vezes as pessoas querem só um amigo para brincar, né? Um coleguinha para brincar, né? atenção, isso mesmo. Paciência, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes ela própria não se ajuda, né? No seu jeito de ser, às vezes não é uma pessoa assim tão simpática, tão alegre, mas se nós pudermos ter um pouquinho mais de carinho, de atenção, de paciência, nós vamos estar alegrando o coração de Deus. Mas o principal, crianças, é que nós precisamos compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, porque isso nós não podemos esconder, guardar só para nós, de jeito nenhum. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, porque é um privilégio que Deus nos dá, de compartilharmos a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui, não é, tia Angélica? Isso mesmo. Compartilhando a palavra de Deus. A gente pode, às vezes, pensar assim, mas é tão pouco, mas é o que nós temos para dar para Jesus. É o nosso pão e peixe, e a gente está oferecendo para Jesus, não é? Peço a Deus que vocês guardem no coração essa mensagem e pratiquem, porque nós precisamos praticar o que temos aprendido da palavra de Deus, tá bom? Agora vamos fazer o último louvor? Vamos lá? Tchau, crianças. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, Glória a Deus, tia Su. Glória a Deus, Ana. Deus, aleluia. Amém. Deus. Olha, criança. Ops. Olha, crianças, só tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Como Deus é maravilhoso para com as nossas vidas. Amém. A tia Pri até me falou algo assim, não desperdiçou nem o que sobrou. Nadinha. Então isso também é uma lição, crianças. Não ponha algo no seu prato que você não vai comer. Não desperdice. Tá bom? Porque Papai do Céu se agrada quando nós comemos e não jogamos fora. Isso Amém, mesmo. crianças? Amém, amém. Vamos repetir o nosso versículo? Sim. Qual que é? Vamos lá. Todos comeram e se fartaram. Lucas 9:17. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Tenha uma semana abençoada, né, tia Pri? Amém. Claro. Um beijão no coração Beijo, galera. de cada um.
Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, tchau.